Ei, se você acha que assistindo o vídeo você está estudando, pare agora mesmo, porque isso tá errado. Ei, sou o professor e enfermeiro Lino Salles, sou servidor público no estado do Ceará, passei no meu primeiro concurso ainda como acadêmico e tirei primeiro lugar na prova da Ministério Nacional. E neste vídeo eu quero te explicar por que estudar assistindo aula não é estudar, bem como ler também não é estudar. Se você quer entender isso, assista esse vídeo até o final e não perde nenhum detalhe importante. Aqui no Quebrando a Banca, o nosso objetivo é fazer com que você passe no seu primeiro concurso público, ou no segundo, ou no terceiro, enfim. Eu quero que você tenha a sua aprovação. Por isso eu tô criando esses conteúdos aqui para vocês. E se vocês não querem perder nenhum detalhe, vou pedir logo para você clicar no botão de se inscrever e fazer parte desta linda família QB. Família Quebrando a Banca. Agora, vamos lá. Por que eu falei que assistir videoaula não é estudar? Entenda que quando você está assistindo uma aula, você senta, você para ali, organiza seu ambiente, ou não sei como é que você está estudando. Aí você está ali, você para, senta, e você vai ouvir uma pessoa jogando inúmeras informações para você. E você acha que você está retendo todas essas informações? Passou uma hora, as informações retidas caem drasticamente. Então, isso não está sendo um método de estudo. Óbvio, você está recebendo uma informação, maravilha. Só que essa informação ela precisa ser consolidada. O seu cérebro ele só vai reter informações que ele considera importante. E como é que você vai falar para o seu cérebro que esta informação é importante? Através do exercício de repetição. Porque se o seu cérebro está sendo exposto a uma mesma informação várias e várias vezes, ele entende que essa informação é relevante. Por isso, o percentual de retenção desta informação no seu cérebro, ela aumenta exponencialmente. Por isso que, vou assistir uma videoaula e nunca mais tocar no assunto sem fazer revisão, sem fazer questão, sem fazer mais nada, você não estudou este assunto. Você vai esquecer, quiçá até 100% do assunto. Qualquer questãozinha de média complexidade, você já não vai saber responder. Bem como apenas ler. Você está lá lendo o livro do Ministério da Saúde para referência do concurso. Ler esse material completo não é estudar, porque você está lendo ele, quando você terminou, você não sabe mais nem o que é que você leu na primeira página. Por isso que é importante, na leitura, você separar por blocos. Blocos, por exemplo, epidemiologia, mecanismo de ação, tratamento, sinais e sintomas. Você estuda por blocos e vai reforçando esses estudos. Como? Estes são os sinais e sintomas. Você acabou de ler. Então, force o seu cérebro a decorar esta informação. Então, logo em seguida, tente escrever. Bom, quais são os sinais e sintomas? Tente lembrar do que você acabou de ler. Fazendo essa leitura ativa, também aumenta exponencialmente o grau de retenção destas informações. Apenas ler não é estudar. Você está lendo, você está apenas passando os olhos. Claro que uma informação ou outra vai ser retida? Vai. Mas me diz aí quantas e quantas vezes você leu e esqueceu logo em seguida. Ou você assistiu uma videoaula, passou o dia todo assistindo a aula e quando chegou no final do dia, você não aprendeu nada. Está mais do que provado que assistir a aula e ler não é estudar. E eu recomendo para os meus alunos, para todos os meus mentorandos, a estudar de forma ativa, para incluir no seu processo de estudos a sistematização de resumos, não resumos grandes, resumos através de tópicos e fazendo com que você recorde e lembre-se de um determinado assunto. Estamos falando aqui sobre acentuação gráfica. Então, você escreve lá, a crase é utilizada assim, assim, assado. Neste caso aqui usa crase, neste caso aqui não usa crase. Eu tenho as exceções. Entendeu que o que eu estou fazendo aqui é forçando o seu cérebro a lembrar de uma informação remota. Quando você faz isso, aumenta muito, mais uma vez, a retenção destas informações. Observa que a revisão que eu estou te ensinando aqui a fazer não é uma revisão passiva onde você vai ler o conteúdo. Não, é uma revisão ativa onde você vai ser forçado a lembrar do conteúdo. Outra metodologia muito boa para reter mais informações é você dar aula. Mas, Ivan, eu não quero dar aula para ninguém. Não, nem precisa.
O que eu tô falando aqui é que você pode simplesmente ficar de frente pro espelho e começar a falar, como se você estivesse dando uma aula. Quem ensina aprende muito mais. A gente está aqui ensinando para vocês, vocês podem achar, vocês são gênios. Não, é porque como a gente está ensinando para vocês, a retenção desta informação é muito grande dentro do nosso cérebro. Por isso que os professores acabam tendo muita informação e conseguem interligar diferentes assuntos para poder dar repetição. Então, olha só, a gente acabou conversando aqui sobre revisão ativa, não revisão passiva, mas revisão ativa. Falamos sobre a estratégia de dar aula e eu vou te dar aqui uma terceira estratégia. Não sei se você conhece a metodologia de estudo através de flashcards. Hoje existem até aplicativos para isso, que é sensacional. Mas de forma bem clássica, você só precisa de um papel e uma caneta, onde você vai escrever na frente uma pergunta, por exemplo, quais são os princípios doutrinários do SUS? E atrás você vai ter a resposta. Só que quando você pegar aqui o papel, princípios doutrinários do SUS, quais são? Você vai tentar responder, são esses e esses. E aí, se você souber ou não, você vira e você lê. E aí você confere se você acertou ou se você errou. Para complementar isso, eu sempre gosto de estudar em cima dos erros. Aquelas questões que você está errando mais, aquele assunto que você está errando mais, tem uma frequência e uma periodicidade maior. Por exemplo, está errando muitas questões sobre a Lei 8080, a lei da criação do SUS, né? Então você vai revisar esse assunto com uma frequência maior. Revisa dia sim, dia não, revisa 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, toda semana, enfim. As revisões, elas têm um poder incrível para fixar o conteúdo na nossa cabeça. Essas são algumas das estratégias que eu utilizei para conseguir ficar em primeiro lugar na prova da MC Nacional para especialista de urgência e emergência. Claro que não existe uma lei absoluta, foi aplicável para mim, mas eu acredito que vale a pena você fazer o teste e aplicar os seus estudos. Agora, me diz uma coisa, você concorda com o que eu falei aqui com você? Você acredita que assistir videoaula é estudar? Você acredita que apenas ler é de fato estudar? Tá sendo efetivo? Pois bem, eu quero conversar um pouco com vocês, então eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo qual é a opinião de vocês a respeito disso. Maravilha? Show de bola? Ó, eu tenho um presente para você. Se você quer ficar antenado por dentro das notícias de concursos e residências, saber quando é que lançou o edital, ter dicas rápidas de concurso, vou deixar na descrição desse vídeo o link da Comunidade QB. E o que é a Comunidade QB? Comunidade QB é o nosso grupo do WhatsApp, onde eu vou estar publicando lá constantemente diversas dicas para vocês, dicas sobre concursos, residências, vou mandar áudios, vou mandar arquivos para vocês, tudo dentro da Comunidade QB. Então, se eu fosse você e quisesse ser aprovado, eu clicaria agora mesmo em fazer parte da Comunidade QB. Vou ficando por aqui, espero ter te ajudado nesse vídeo e jamais esqueça que a educação transforma.